Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 26, parte 1 da disciplina de Química para a primeira série A e B e vamos estudar a solubilidade. Lembrando que estamos no livro 1B, frente B, unidade 4, capítulo 13. A solubilidade, então, é a capacidade de uma substância de se dissolver em outra. Quando acontece isso, vai formar um sistema homogêneo. Então, a gente viu já, estudamos que um sistema homogêneo é aquele que possui apenas uma fase. E aí nós podemos ter a solubilidade de um sólido em um líquido. Então, por exemplo, se a gente vai dissolver sal de cozinha em água. Quando nós temos o sólido e o líquido, nós temos a seguinte situação: nós damos o nome para NaCl, o NaCl, que é o sólido. Geralmente ele vai estar, o sólido, né? Geralmente ele vai estar em menor quantidade, ele vai ser chamado de soluto. O H2O, que é a água, geralmente vai estar em maior quantidade, ele vai ser chamado de solvente. E, né, se nós tivermos aqui, colocamos ali o NaCl na água, o resultado final, nós teremos uma solução. Então, a solução é quando a gente tem o soluto mais o solvente. Essa solução, né, vai interferir então na solubilidade, ou seja, até quanto de NaCl, nesse exemplo aqui, nós podemos adicionar para que resulte em uma mistura homogênea. Até quanto a gente pode adicionar? Vai chegar a um certo ponto em que a gente vai adicionar e vai chegar num certo ponto em que não vai mais ocorrer a dissolução daquele sal de cozinha ali dentro. Então o sal ele vai começar a se acumular ali no fundo, né? E aí a gente chama isso ali de precipitado, sigla PPT. Quando aconteceu isso, né, já não tem mais a dissolução. Então, a dissolução de um sólido em um líquido, ela também sofre interferência da temperatura. Se a gente aumentar a temperatura, dependendo do soluto que estiver ali, podemos aumentar a solubilidade nessa solução, ou, se aumentarmos a temperatura, podemos diminuir a solubilidade. Então, a temperatura ela interfere na solubilidade de um sólido em um líquido. A solubilidade de um gás em um líquido, também temos esse exemplo, esse outro tipo de solubilidade, né, em que um gás ele pode ser dissolvido em um líquido. No geral, qualquer gás pode ser dissolvido em um líquido. O que nós vamos ter aqui de variáveis, né, são a pressão e a temperatura. E temos também a solubilidade de um líquido em outro líquido. Então, nós vamos usar o princípio semelhante dissolve semelhante, ou semelhante tende a dissolver semelhante. Por quê? Porque semelhante dissolve semelhante? Porque aqui a gente vai olhar para a polaridade da molécula. Então, a gente vai ter que entender qual é a polaridade da molécula. Ou seja, nesse caso aqui, nesse exemplo da água, nós sabemos que a água ela é uma molécula polar, ou seja, ela tem o seu polo parcial negativo e os seus polos parciais positivos. Ela formou o polo positivo e o polo negativo, né? Então, nesse caso, quando a gente diz que semelhante dissolve semelhante, a água ela vai estar dissolvendo o quê? Outras moléculas líquidas, né? Moléculas polares. Então, por exemplo, se a gente tiver uma molécula de HCl, em que ela tem o seu polo parcial negativo, polo parcial positivo, que ela é uma molécula polar, essa molécula de HCl vai ter uma certa solubilidade na água. Além da questão da polaridade da molécula, o que mais que a gente tem que entender que interfere nessa solubilidade?
A questão, então, o que interfere aqui que a gente viu? A polaridade da molécula e também a questão da força de interação intermolecular. Então, nesse caso da água, qual é a força de interação que a água estabelece com outra molécula de água, né? Como ela tem aqui H-FON, que nesse caso é o HO, hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, nesse caso a água estabelece com outra molécula de água a força de interação, ligação de hidrogênio, em que a parte positiva de uma molécula interage com a parte negativa de outra molécula. Se essa água for interagir com outra molécula que também estabelece ligação de hidrogênio, também vai ajudar na solubilidade.